próximo presidente da República terá que administrar um dos maiores sistemas de saúde pública do mundo, com desafios do mesmo tamanho. Os hospitais que atendem pelo SUS têm filas, falta de médicos, de remédios e também de financiamento. Especialistas ouvidos pela Jovem Pan afirmam que um orçamento de 130 bilhões de reais em 2018 é insuficiente para as demandas. O presidente do Conselho Regional de Medicina de São Paulo, Lavínio Newton Camarim, diz que as verbas vêm caindo proporcionalmente desde 1989. 89, quase 30 anos depois, 2018, nós só tivemos esse financiamento decrescendo. Então a população aumenta, a população envelhece, a tecnologia de ponta na medicina, ela aparece e tudo isso, é claro, que leva um recurso muito maior. E você tem um recurso cada vez mais escasso. Então, apesar de ter uma rubrica própria, é uma rubrica insuficiente. Os hospitais filantrópicos que complementam o trabalho dos estabelecimentos públicos têm um pleito antigo: o reajuste do reembolso que o governo dá quando eles fazem algum atendimento, a chamada tabela SUS. O provedor da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, Antônio Penteado Mendonça, diz que as entidades beneficentes recebem apenas 60% do que deveriam. O sonho de todas as Santas Casas, os 2.100 hospitais filantrópicos do Brasil, seria a correção da tabela do SUS. O problema inteiro da saúde pública brasileira é que nós recebemos 60% do dinheiro que a saúde custa. Os outros 40% nós temos que fazer mágicas para conseguir compensar. Entidades ligadas ao tratamento de água e esgoto lembram que o investimento na área conversa com outras prioridades de governo, principalmente com a saúde pública. O presidente do sindicato, que reúne as concessionárias privadas de saneamento, Alexandre Ferreira Lopes, diz que o tema não está sendo tratado como se deve. O saneamento ele não está como prioridade nas agendas. E a gente que trabalha no setor e vê a inter-relação que o saneamento tem com diversas outras áreas, não é? Como a saúde pública, a educação, o turismo, a valorização das cidades. Então é muito mais do que só fazer a coleta e o tratamento de esgoto. O próximo presidente terá ainda que lidar com a limitação imposta pela Emenda Constitucional 95, que limita os gastos da União. Isso ocorre no momento em que cada vez mais pessoas buscam os serviços públicos de saúde. Desde 2014, 3 milhões de brasileiros deixaram de ter planos particulares. Bom, a saúde é sempre um desafio. E a situação das Santas Casas, Eduardo, a Jovem Pan há anos acompanha essa situação. A Santa Casa aqui de São Paulo tem uma dívida milionária com instituições bancárias e é um problema que parece que não se resolve. Não se resolve, os próximos anos serão anos difíceis para a saúde. Vamos lembrar que a gente tem agora essa limitação no orçamento por causa do teto dos gastos. A gente tem 3 milhões de brasileiros, como a reportagem falou, que por estarem desempregados ou por não terem a condição de pagar o seu plano de saúde, que também subiram muito mais do que a inflação, vale a pena reforçar, passaram agora para o sistema público de saúde, para o Sistema Único de Saúde, para o SUS. Então esse é um problema muito sério que a gente tem. E o problema é o seguinte: as pessoas continuam sem ter saneamento. Vale a pena frisar também que a maior parte das pessoas que não tem esse saneamento são crianças. Você tem um número de crianças que são privadas de algum tipo ou de saneamento ou de água potável, porque a água potável, apesar de não ser o saneamento, ela tem um impacto total na saúde também. Boa parte das crianças que tem doença no país é por causa da qualidade da água que bebe. Então a gente está falando de 60% das crianças no Brasil que tem algum tipo de privação, segundo o dado da Unicef, que foi divulgado há 3 semanas atrás. Então a questão da saúde para o próximo presidente é uma questão que fica muito além dessas promessas rasas que estão sendo feitas, porque existe uma limitação de orçamento e um contingente de pessoas hoje em dia que vive uma carência nesse tema que é absolutamente desumana.